estamos muito felizes com o nosso primeiro PodPus, uma ferramenta de informação, né, descomplicando o merchandising e conectando ideias e resultados, com duas personalidades do trade. Muito satisfeito com vocês terem fazer a abertura desse projeto que a gente tem, né? Então, eu gostaria de, primeiramente, apresentar o Rubens Santana. Rubens, sem palavras e por ter aceito o nosso convite. Wagner da Berto também. Queria que vocês falassem um pouquinho aí dos projetos pessoais de cada um. E a gente bater um papo aqui bem descontraído, né? Que a gente possa passar para o nosso público aqui soluções, ideias, caminhos, né? Para que na prática o trade marketing evolua. Quem começa? Pode começar, Rubens. Tá bom, então. Obrigado, Christian. Prazer estar aqui com vocês, com o Wagner também. Aluno aí da SPM, da época da SPM, né? Era SPM. Já dava para ver na sala de aula que ele era um cara difereado. Aí, dedicado. Isso aí. Mestre lá na sala. É bom, é bom. É bom, pessoal. É prazer estar aqui nesse projeto. Todos os projetos que envolvem compartilhamento de informações, de conhecimento, sempre vão ter meu apoio. E é realmente muito bacana ver o trade evoluir. E da minha parte, né, a minha missão é essa, é difundir o conceito de trade, o conceito do trade estratégico. E eu faço isso em múltiplas plataformas. Dentro da minha plataforma de ensino, que é a academia, através dos meus livros, dos meus conteúdos, das redes sociais e também nos eventos, onde hoje eu sou convidado para palestrar em convenções de vendas. E a gente percebe cada vez mais a área comercial das indústrias puxando o vendedor para dentro do processo do trade e o trade deixando de ser aquele puxadinho da empresa, né? Aquela coisa meio, né, para se tornar uma área importante, relevante, com reconhecimento dos pares comerciais. Então, acho que é só um pouquinho isso que a gente vai falar hoje também, né? Show de bola. Legal. E Wagner? Cara, eu aqui tô feliz demais, cara. Tô muito feliz de estar aqui contigo, com o Rubens, do tempo da SPM. Então, assim, trade é uma paixão que vai aflorando aos poucos nas pessoas, que nem o Rubens diz assim, ninguém nasce assim, eu vou ser trade, né? Eu decidi ser trade, agora a missão de carreira vai ser essa. A gente vai se apaixonando um pouco pela área, entendendo essa troca, essa diversidade que é trabalhar em trade. Você está uma hora conversando com o cliente, na hora você está com o financeiro, depois você está com a logística, tem os problemas, tem as situações, tem os conflitos, e acho que essa dinâmica de trade é muito legal, assim. Então, é uma satisfação estar aqui falando. Falando de trade é sempre bom. Falar de números, de dados, motiva a gente. Muito legal. O nosso principal desafio nesse primeiro PodPus é um assunto para 3, 4, 5 horas. Nós vamos tentar, de uma forma bem descontraída, que esse é o nosso objetivo mesmo, né? Sem formalidades. Falar dos desafios de implantação de trade marketing dentro das indústrias, dentro das importadoras, né? Essa conexão com as áreas, quais são os principais desafios, quais são os processos que devem ser encarados para que, no final das contas, as companhias tenham melhor resultado, melhor lucratividade e a gente consiga, né, obter os resultados através do trade marketing, que é uma área hoje realidade dentro da maioria das empresas, né? Então, é um assunto, Rubens, se puder fazer a introdução, quais são os maiores desafios que tu entende encontrar, que tu encontra com alunos que trabalham com trade na academia, né? Que hoje é uma das principais plataformas, se não a principal plataforma de trade do Brasil. Quais são os maiores desafios que eles trazem de dentro das companhias, as ansiedades que eles trazem, né? Do diretor comercial querendo uma coisa, do diretor financeiro querendo outra, para que a gente consiga, né, organizar um pouco desses assuntos e para quem tem interesse na área entenda um pouco mais o que é o trade e quais são os principais desafios, né? Perfeito. Como o Wagner colocou, o trade é muito mais uma vocação do que uma profissão, né? Porque não tem uma faculdade de trade, ninguém faz ENEM, vestibular para ser trade, né? Nem você arquiteto, médico, advogado. Trade, tu veio de alguma área. Tu veio do marketing, fez publicidade, tu veio da administração, tu veio de finanças, tu veio de RH, tu veio de algum lugar, né? E aí tu cai dentro de uma empresa, muitas vezes por uma oportunidade, normalmente numa indústria, e de repente tu é trade. Tá? Tu é trade e o trade está lá como uma área sem uma identidade, né? E sem um escopo. É uma nuvem. O trade, eu costumo brincar que no início ele é uma nuvem, ele está espalhado, né, em várias áreas. Com o tempo, com a maturidade, a gente vai criando as conexões e ele vai formando as pontes, né? Então, no início, o trade é uma área de pontes, principalmente entre duas áreas que já existem na empresa há bastante tempo, que é marketing e vendas, que é o elo principal, né? Só que o trade não se limita a essa
Porque para alguns autores, né, e antes de ensinar trade que nem eu ensino hoje, eu estudei academicamente autores, então outras pessoas antes de mim escreveram sobre trade, ensinaram, teorizaram sobre o trade, observaram a prática de mercado e publicaram conteúdos acadêmicos sobre, né? E sempre com essa coisa de que o trade era uma ponte, um elo, né? Então, isso aí talvez seja o estágio inicial do trade. O trade não é apenas isso. Uma área de trade não pode se limitar em ser um elo entre marketing e vendas, até porque um elo é uma coisa que não tem, na medida em que as duas áreas se afastam, ela desaparece. Então, ele tem que ser uma área, tá? Mas no início o que ele faz é realmente aproximar. Ele permite que essas áreas conversem melhor, tá? Ele permite que as estratégias de marketing, quando eu falo em marketing, eu estou falando de produto, preço, comunicação, canal, praça, estratégico, lado estratégico. E aí tem a execução de vendas. Só que assim, entre essa estratégia do Olimpo, do mundo ideal e a trincheira, né, existe um inverso. E o que acaba acontecendo? O vendedor fica muito abandonado na ponta. O vendedor, principalmente quando a gente pega o vendedor, aquele raiz, né, que está lá no chão de loja ou indo no comprador. Pensa no representante comercial com vendedor e pré-posto, o quanto que essa cadeia não se estende, né? Então, tu vê que esse vendedor, a própria indústria deixou ele muito solto por muito tempo, né? Deu muita autonomia, muito poder e ele se tornou meio que o dono do campinho. E ele começou a gerenciar recursos. Toda a indústria ela tem uma verba comercial e algumas têm a verba trade. O que é a verba trade? É a verba que o varejo exige, além da negociação comercial. Então, tu me dá 5%, mas eu também quero que tu compre ponta de gôndola, eu quero que tu ponha promotor, eu quero... Então, quando vê isso, aí vai gerando um bolo que impacta. Esses dias eu estava vendo um cliente enorme, que fatura bilhões, e ele me mostrou o DRE da companhia. No DRE, trade aparece 2 vezes, como custo de trade comercial e custo de trade. 2 vezes impactando a margem de contribuição do negócio. 2 linhas de trade. E quem é que manda nessa linha? O vendedor. Só que o vendedor, quando ele manda nessa linha, ele pode jogar todo esse dinheiro no preço. Então ele pega um dos P's de marketing e corrompe, em vez de gerar valor. E quem é que está controlando isso? Ninguém. Se ele estiver batendo a meta, mas o que é a meta? Quem é que mede isso? Cara, em primeiro lugar, meta. Tá, mas o que é a minha meta? Eu tenho dentro do meu portfólio 150 itens. Eu faço uma meta de volume de vendas com 20% deles. Né? Eu concentro. E o resto do portfólio? Ninguém está olhando. Então, essas distorções, né, começam a aparecer e aí o trade começa a ser pressionado. Porque no início, quando ele faz esse alinhamento entre marketing e vendas, ele está muito ligado ao merchandising, à operação que o vendedor criou lá. E ele entra na empresa, tu quer entrar em trade, a primeira coisa que tu vai fazer na empresa é cuidar do merchandising. Todo mundo em trade ou começou ou ficou muito tempo em merchandising. Só que ele não pode ficar só lá. Aí ele tem que começar a entrar dentro das outras áreas de apoio da organização. Então ele vai começando a construir outras pontes. Ele vai conversar com finanças, ele vai conversar com logística. Os meus alunos que eu mentoro, eles têm um conhecimento muito baixo sobre finanças. Eu pergunto assim, tu nunca conversou com teu par de finanças? Pois é, eu nunca pensei, cara, o que tu está fazendo? Então, não, eu estou fazendo ações. Mas é o que me pedem para fazer as ações. Campanha, ação, promotor. Cara, trade não é só campanha. Tá? Então, na medida em que o trade vai amadurecendo, ele vai fazendo outras integrações entre outras áreas. E quando vê, a gente cria o que eu chamo de arquipélago do trade. Que são várias ilhas, ilhotas, e o trade é esse conjunto, entendeu? Para mim, essa é a metáfora para falar do trade. Mas vamos ver o que o cara que pensa... pegando tudo... assim, é um assunto para 3, 4 horas, não tenho dúvida disso. É apaixonante esse assunto. Pegando esses principais desafios. No dia a dia do negócio que tu gerencia de trade marketing, acho que vale a pena tu falar que empresa tu tá, né? Qual é o teu papel. E pegando todos esses desafios, né? Como é que tu estrutura isso, né? Como é que tu define critérios? Como é que tu avalia? Como é que tu mede financeiramente? Como é que tu mede resultado do dinheiro que tu está investindo? Porque no final do dia as companhias precisam dar lucro, né? Elas precisam ter resultado. Então, a medição, a forma como tu define parceiros, eu fico pensando assim, né, Rubens? Eu olho ali, eu participo da academia com o maior orgulho, eu fico olhando ali as pessoas. Você pode me indicar uma empresa de display? Você pode me indicar... Gente, uma área de trade marketing tem que ter catalogado todos os principais fornecedores. Contato não pode ser padaria pelo WhatsApp ali. Claro, o grupo é fantástico, é um network maravilhoso, mas eu preciso estruturar os meus principais fornecedores. Porque se eu vou ser medido por resultado, eu tenho que ter um display que comunique aquilo que eu quero, eu tenho que ter um parceiro de merchandising que faça aquilo que eu quero, com sistema, com gestão. Eu preciso ter um parceiro de logística que faça a entrega certa ali. O trade também é responsável por logística. Então, assim, como é que tu lida na prática, na companhia que tu está hoje, com todos esses desafios? São desafios, né? Bom,
hoje E às vezes, desculpa, sozinho. Às vezes é o trade de homem só, né? Sozinho. É a equipe de um homem só. É. Hoje eu estou na Berto, nós somos uma importadora e exportadora, nós trabalhamos com a importação de chocolates, de doces, né? E temos uma atuação nacional. A gente tem dentro do portfólio algumas marcas onde a gente tem definição de espaço geográfico, né? Que a gente tem atuação, né? Pela autorização de distribuição autorizada, então diária, e também tem atuação nacional. Então, a Berto ela nasce do viés de exportação. Então, o primeiro pontapé é de exportação. Dentro desse fluxo, eu disse, poxa, eu tenho uma oportunidade de negócio. Se eu vou para lá, eu também posso trazer o que tem no mercado para fazer a distribuição aqui interna. Eu já faço um caminho, por que eu não posso voltar com outros produtos, né? Então, vem daí o início da distribuição da Berto. E a gente trabalha muito com chocolates, com doces, né? Que é muito difícil trabalhar com chocolate. Nossa, é um produto assim que tu tem que se segurar para não estar ali toda hora pegando. E essa indulgência é que a gente leva para dentro do negócio. E buscando o gancho aqui de trade, essas junções das ilhotas, né, do arquipélago, é bem isso. Trade ele inicia dentro do merchan, você lá, apoio comercial, não existe uma receita única, então é legal a gente ter os contatos, os parceiros, as referências para a gente se balizar, mas é importante entender que tipo de ação ou de mecânica, né, que tipo de função que o trade vai desempenhar dentro da empresa. Porque um trade que só faz campanha, ele vai fazer o que o comercial precisa para vender, para atingir. Então, ele é uma ação imediata, é uma resolução de um problema momentâneo, que inicia dia 1º e fecha dia 30. Se a gente botar um viés um pouquinho maior, a gente tem que olhar para médio e longo prazo. Aí a gente conecta com marketing. Qual é a estratégia do produto que eu tenho que levar? Como é que eu comunico este produto no ponto de venda? Porque a comunicação do digital é de um jeito. Lá no ponto de venda é diferente, lá funciona diferente. Aí o vendedor está lá na trincheira, no meio da briga com todos os concorrentes, e eu vou falar de uma ativação de digital. Não, eu tenho que entender qual que é a necessidade do meu cliente. E a gente precisa estar traduzindo as linguagens, né? A necessidade do cliente, do comercial, e devolver para o marketing. Cara, vamos para um outro caminho, que esse caminho aqui está mais complicado. E fazer essas avaliações é parte da rotina do trade. Desde definir um parceiro que vai entregar, não só a entrega por si, mas vai te entregar uma qualidade, vai te entregar um produto, seja a prestação de serviço, seja um material físico, mas que tenha a cara do teu produto que você está vendendo. Se o meu produto tem um nicho de mercado definido e os meus parceiros não entregam o que aquele meu consumidor, o que o shopper está querendo, não vai ter conexão. Aí eu vou estar brigando contra a marca, contra a ideologia que eu preciso construir para levar para o consumidor. E se preocupar em ativar, de fazer campanha, sem olhar para dentro do portfólio e entender que, poxa, eu vendi, bati minha meta, resolvi meu problema do mês. Legal, mas 50% do portfólio não foi vendido, que está baseado em quê? No orçamento, que é a base inicial para eu poder definir que tipo de investimento eu vou dar naquele cara. Eu vou botar promotor, eu vou ter ação de contrato, eu vou ter acordo promocional, eu vou conseguir colocar display, eu vou fazer material de merchan. Tudo isso está sustentado dentro de um orçamento. Aí a gente está olhando para a margem de contribuição do produto, não deixa nada. E aí, como que a última linha da empresa fica com todas as linhas de custos, e eu brigo muito dentro das empresas, digo assim, dentro do financeiro, quando eu vou conversar, eles falam, veio mais um custo, mais uma despesa, né? Vai, não, isso não é despesa, isso é investimento. Isso é investimento. Tudo que a gente está investindo tem um resultado que a gente está construindo. E essas medições, apuração de custo de investimento, de analisar, de não fazer um investimento num produto que não precisa fazer um investimento, alavancar uma venda, cuidar das margens de contribuição de um produto, do outro, de olhar no detalhe financeiro do produto, da saúde da empresa. Trade é muito amplo, é muito legal de falar de trade, a gente poderia falar várias horas e a gente estaria no raso ainda. Cara, ouvindo vocês falar aqui, né, eu fico pensando, né, o quão valorizado tinha que ser o profissional de trade, né? Porque quando a gente fala de finanças, por exemplo, existe um perfil bem definido ali. É um cara mais cartesiano, é um cara mais, né, analítico. Quando a gente vai falar do comercial, hoje mudou um pouco o perfil, bastante, né? Um cara também cartesiano, analítico, mas é um cara com facilidade de construir relacionamento e tal. Quando a gente vai falar na logística, é um cara mais de operação, de processos ali. E quando a gente vai falar em trade, é tudo isso. É tudo isso.
Então, Rubens, aí eu queria, né, a gente aproveitar a tua experiência, teu conhecimento. Que perfil é esse que as empresas têm que buscar? Qual é o profissional? Quais são os comportamentos, a forma de lidar? Porque, cara, um cara que não tiver habilidade de se relacionar e negociar, sendo o elo, né, a ponte entre essas áreas. Então, só que não é só isso. O cara tem que conhecer finanças. E aí tu acabaste de citar ali, né? Tem muitos alunos com dificuldade, tem muitos vendedores que não sabem finanças. Que quando vai falar de impostos, por exemplo, nessa malha brasileira de, por exemplo, de substituição tributária, o cara só sabe calcular o percentual que é o índice de substituição, mas ele não sabe como é que forma isso, né? Quão importante é saber isso, né? Então, que perfil é esse? Qual é o profissional de trade? O que ele precisa ter? O que ele precisa ter de habilidade, né? Para ele realmente ter esse reconhecimento que o mercado e essa autoridade para falar com o diretor comercial e, às vezes, né, através de informações e dados, peitar o cara com logística, com finanças, né? Então, para o público todo que vai nos assistir, porque nós temos muita gente aqui, promotor, agências, né, indústrias. E como que eu faço para adquirir esses conhecimentos e obter essas habilidades para eu me valorizar no mercado? É uma bela pergunta, uma pergunta bastante complexa. Estamos falando de um profissional que tem que ter conhecimentos, não diria superficiais, mas generalistas em várias áreas. Tá? Então, por exemplo, se tu me perguntar, Rubens, tu é especialista em merchandising? Não. Rubens, tu é especialista em finanças? Não. Tu é especialista em logística? Não. Tu é especialista em gerenciamento por categorias? Não. Tu é especialista em marketing? Não. Em marketing digital? Não. Em go-to-market? Não. Em supply chain? Não. Nada disso eu sou especialista. Mas todas essas que eu falei são 8 habilidades técnicas que o trade tem que ter. E eu consigo falar com cara de logística, eu consigo falar com cara de finanças, eu consigo falar com cara de supply, eu consigo falar com cara de RH, eu consigo falar com cara de marketing, vendas e digital. Então, eu consigo ir lá buscar o que eu preciso. Ele vai me entender. Eu vou entender ele. Eu vou extrair uma fração do que ele tem para compor o insumo do que eu preciso. Então, essas são as habilidades técnicas que tem que estudar. Essas todas que eu listei. Você tem que estudar isso aí. Mas tu não vai ser purista em nada disso. Tá? Só que aí tem o outro lado da moeda, que são as habilidades comportamentais. Primeira coisa, para conseguir falar com os outros, capacidade de comunicação. Então, um cara introspectivo, um cara que não tem um lado empático bem desenvolvido, uma pessoa que nunca leu um livro sobre psicologia para entender da mente humana, uma pessoa que não tem capacidade de liderança e comunicação, entendeu? Não tem visão holística, ela não consegue ser trade. Tá? Então, assim, essas são as soft skills. Então, hard skills e soft skills. Eu já listei 16 nos meus estudos, tá? Elas estão, inclusive, depois dá uma olhada nas minhas redes sociais, tu vai ver lá. E tu tem que, como profissional de trade, tu tem que ver o que tu tem que lapidar mais. Tem gente que tem um lado mais analítico, racional, o cara já tem isso aí inato. E já é natural para ele. Normalmente essas pessoas são mais, né, difíceis de tratar, são pessoas mais, então esse cara vai ter que desenvolver mais o lado comportamental. O fato é o seguinte, para tu te manter em trade e crescer em trade, a parte técnica ela é 10%, 90% é a tua parte comportamental. Por quê? Porque tu vai entrar dentro de uma empresa, normalmente, na maioria das empresas que eu conheço, não tem cultura trade. Tá? Não tem cultura. Não tem alguém que venda a área, que defenda. O diretor não sabe o que é, para que serve, para que existe, acha que é custo. Entendeu? Então, assim, tu vai ter resistência de todas as áreas. E nenhuma área bate na porta das outras para pedir ajuda. Não faz isso. As empresas são totalmente em silos, organizadas em silos. Então, cada silo tem o seu nível de autonomia, a sua hiperespecialização. Aí chega um cara que tem que falar com todas. Pô, que bicho é esse aqui dentro? E esse cara é novo, não tem autonomia, às vezes ganha menos que os outros, e ele tá lá. Então é um novato metidão ali que precisa desenvolver. Então resiliência é super importante também, né? Porque tu vai levar muito não da empresa. E assim, né, meu? Tu tem que ter ali um pouco de... Tem que ser cascudo, porque tu não pode dizer sim para tudo, porque senão tu vira o trade padeiro, né? O trade bombeiro, que só tá ali para... Porque se tu deixa um vendedor, a área comercial, te pegar pelo braço e te dizer o que tu tem que fazer, se tu deixa o marketing dizer para ti o que tu tem que fazer, tu vai viver para atender a demanda dessas áreas. Tu vira um prestador de serviço para essas áreas. Entendeu? No início, tu até tem que ser. O cara tem que ser malandro. No início, ele tem que ser. Ele tem que ter essa capacidade de servir. Entendeu? Mas ele tem que ir colocando regra no jogo. Ele tem que... Aí ele vai puxando o lado financeiro, que nem o Wagner falou. Tu vai olhando para número. Porque no final do dia, toda a empresa está orientada a resultado. Se ela não gerar resultado, não serve. Então, o grande problema dos trades que eu conheço, que não conseguem, que às vezes desaparecem da noite para o dia da empresa. Agora não tem mais trade aqui. Por quê? O cara estava com uma operação enorme,
Aí a empresa entrou numa crise, começou a vender menos, papapá. Qual foi a primeira área que eles cortaram? O trade, porque não sabia demonstrar o resultado. Ele fazia muita coisa, mas ninguém sabia. E aí como é que o cara demonstra o resultado? Grupo de WhatsApp com foto de campanha. Cara, 1.500 grupos, 850 fotos. O diretor, olha, vai passando assim, ó, legal, tá bonito, pá. Cara, e o resultado? Entendeu? Então, é assim que eu vejo a coisa, é equilibrar, mas o comportamental é muito importante. Então a gente pode inferir, olha que assunto bacana esse, cara. Olha que assunto bacana aqui. Me veio uma questão aqui, a gente pode inferir que com desenvolvimento do trade marketing, cada vez ele está mais se desenvolvendo, as companhias mais atentas podem estar ali o CEO dela. Por quê? Porque não precisa ser um especialista em finanças, em logística, mas eu preciso ter conhecimentos para poder discutir assuntos daquela área e eu tenho uma habilidade comportamental muito grande para trafegar. Então a gente começa eu estou inferindo aqui, não sei se eu estou sonhando muito aqui, mas as companhias mais abertas e as que estão com um trade mais desenvolvido, provavelmente está ali o perfil do CEO, cara. Muito provável. Pelo menos o diretor comercial. Pelo menos o diretor comercial. Eu não consigo ver um diretor comercial hoje que não é um cara de trade. Um diretor comercial que não entende trade, ele é obsoleto. Não exigiria isso aí do de marketing. Porque o diretor de marketing não tem cuidado de vendas. O diretor comercial tem. Tu cuidar de vendas hoje sem visão de trade, tu é um dinossauro. Você fica com aquela visão retrógrada do pensar, sempre funcionou, sempre foi assim. Esse é o formato que deu certo. E essa visão do todo, né, do processo como um todo, dentro de uma organização que trade tem, por essas dificuldades e por essas interações com as áreas, faz com que esse profissional tenha que circular, então tem que ter essa habilidade de conversar com N setores diferentes e entender que ora eu vou ter que estar falando com o promotor, ora eu vou ter que estar falando com a diretoria, ora eu vou ter que estar falando de números, de financeiro, e eu preciso me moldar e me montar de informações, né? Foto, grupo de WhatsApp, ficar mostrando e demonstrando. A gente precisa medir, acompanhar e corrigir onde é que a gente precisa. Então, que não é visto, eu não vou conseguir medir se eu não vou ficar olhando o número de fotos, contando. Hoje a gente precisa ter acesso a informações mais claras. Está cheio de dados dentro do processo de trade e de merchandise. Está cheio de dados. O que a gente precisa juntar esses dados, transformar essa pilha de informação bruta e transformá-la em informação que a gente possa vender o trade, aí sim mostrar os porquês de ter um trade, os porquês de ter essa estrutura e mostrar porquê das decisões sendo tomadas. Porque senão o comercial precisa bater a meta. O vendedor vai usar todos os recursos. Eu fui comercial, se pudesse usar todos os recursos que estavam à minha disposição, eu ia usar. Eu tenho que atingir meu resultado. As ferramentas estão aí, eu vou usar. Talvez eu vou estar atirando com uma metralhadora onde eu tinha que usar uma sniper. Eu não sei, mas eu vou usar, eu tenho que chegar. Então o trade está ali. Cara, usar essa ferramenta para longa distância. E pegando esse viés, hoje na Berto, né, na tua gestão de trade, o que tu não abre mão? Que ferramentas são essas que tu utiliza, né, para que uma ação que tu está promovendo ou um investimento dentro da área que tu está promovendo, tu consiga quantificar, mostrar para a diretoria o resultado, mostrar as fotos pelo WhatsApp ou enfim, quais são as ferramentas que vocês utilizam lá na Berto para que tu tenha um trade mais estruturado e consiga realmente defender a área, que foi o que o Rubens falou. Cara, a primeira área para cortar é trade, porque assim, eu vejo a foto no WhatsApp, mas não sei o que isso gera, qual é o resultado disso, né? Teve venda incremental, incrementou só no primeiro mês, no resto dos outros meses o que aconteceu, eu canibalizei no mês dos outros meses. Quais são essas ferramentas que tu utiliza na Berto para realmente ter uma área estruturada e apresentar para a companhia os resultados da tua área, né? Uma linha de corte rápida para fazer dentro da empresa, assim, não está dando resultado, vamos cortar merchan, vamos tirar promotor da ponta, porque é um custo para nós altíssimo, é uma conta pesada, vamos tirar. É a primeira linha que a gente corta, né? A gente mexe onde a gente não deveria mexer, que é o resultado, que é o varejo, no PDV que as coisas estão acontecendo, a gente vai lá e acaba com um cara fundamental para o nosso negócio.
Para que eu consiga levar isso para um financeiro, para uma direção, eu preciso transformar aquele trabalho, aquelas fotos, em números, em quantidade de informação. Então, vamos lá. Eu preciso transformar as leituras de mercado, eu preciso mostrar para a direção que aquele promotor, para aquele investimento, ele está ampliando o nosso espaço de gôndola, eu ganhei mais share, eu ganhei mais pontos dentro da exposição do PDV, eu ganhei mais pontos extras, eu estou participando de mais de encarte, eu tenho informações de leitura de mercado, eu sei como é que está meu preço, como é que está a concorrência. Então, eu vou juntando série de informações e vou espalhando isso para as áreas que interessam. Vamos lá, financeiro precisa medir os resultados. Então, eu já começo a falar de custo de investimento. Olha, essa cadeia, esse grupo de clientes aqui, o custo de investimento é esse, está se pagando, porque a nossa margem de contribuição é essa, o mix de produtos que eu estou vendendo é rentável, então está se sustentando, está se pagando. E eu vou acompanhando. Não pode ser um tiro curto, né? Não é 1 mês, 2 meses, eu vou acompanhando o resultado de mês, com o acumulado histórico. Então, tudo isso a gente vai demonstrando as informações. Para o time comercial, o que eu tenho que levar? Eu tenho que transformar, né? Trade tem que transformar tudo em venda, tem que resultar em sellout. O que eu extraio do mercado? Se eu estou com uma força na rua, que é um monte de promotores atendendo todas as lojas, todos os dias, o que eles podem me fornecer de informação? Ruptura, estoque, validade. Aí eu trago essas informações para dentro do negócio e aí eu vendo o meu lado de trade para o comercial dizendo assim, cara, olha só que oportunidade a gente tem. Eu não estou apontando para o vendedor dizendo assim, cara, você tinha que vender mais, cara, você está vendendo pouco, tem que vender mais. Não. Aí entramos na questão do comportamento. Exato. Né? É uma área meio, não é o chefe do comercial, mas eu preciso obter o resultado pedindo, né? Informando. Tem que ter um jogo de cintura, uma política, né? Você vai aprendendo a administrar os setores e as formas de vender o teu peixe. É a mesma informação. Mas para o comercial eu levo a informação do seguinte, ruptura, né? Falha, curva de estoque baixa, zerada na loja. Cara, olha que oportunidade a gente tem aqui, loja tal, tem uma oportunidade aqui, a gente aumentar a grade de estoque. Pega esse recorte aqui e vai para o comprador da rede e mostra quanto que a rede está perdendo de faturamento. Em 15 dias, ela vendeu o volume que ele comprou. Olha só, ele ficou 15 dias ocioso. Quanto que o varejo está perdendo? Varejo, se a gente falar de ruptura para um comprador, é o pior problema para ele. Meu Deus, estou com ruptura, estou deixando de faturar. Então, a gente leva para o vendedor essa informação para que ele venda nesse formato para o cliente. Então, eu trago do mercado as informações que estavam lá nos grupinhos de WhatsApp, eu trago em formato de informação. E para isso precisa ter uma robustez por trás disso para nos entregar essas informações para que a gente possa trabalhar. Porque deu de trabalhar com um grupo de WhatsApp e dizer, não, eu faço merchan, ou eu cuido dos meus promotores olhando foto, olhar 300 fotos por dia, ver se está dentro do layout, ver se está no ponto S, ver se foi atendido. Não consegue. Tem que botar 40 pessoas no setor de trade para olhar a foto dos atendimentos do dia. Então, a gente entra num outro assunto. Então, essa definição de prestador de serviço, ela foge muito do preço, né? O prestador de serviço, que ferramentas que eles vão disponibilizar para que você consiga fazer essa gestão e consiga, através de dados, apresentar para a companhia aquilo que está sendo feito. Porque a gente tem que mostrar o que está sendo feito e ter os resultados, né? E aí, Rubens, a gente vê muito assim, né? Eu admiro o teu propósito assim, de formação, né? dessa galera toda, porque a gente não vai melhorar a área de trade sem estudo, sem conhecimento, né? E eu admiro muito a iniciativa da academia, que nasceu na pandemia, né? Nasceu na pandemia, a gente acompanhou muito bem. Do nascimento lá. Participei do nascimento. Aquele filme. Exatamente, com o maior orgulho. Muito legal. Né? O quão esse propósito é legal. E o que os teus alunos relatam? Assim, a gente vê muita discussão de preço, mas o display está caro. Mas assim, eu preciso de uma agência com custo hora menor. Mas o que tu poderia, né, passar para o público do PodPlus, né, de quais são os pontos principais para a gente elevar realmente o nível, não ficar no preço, não ficar no WhatsApp, não ficar no fornecedor de display, que o cara
coisa básica, gente. Básica, mas que a gente sabe o que acontece. Muitas lojas de noite têm uma equipe que limpam elas, enceradeiras institucionais, lavagem, o cara pega um display, gasta lá 300, 400, 500 mil, faz um display de papelão, o cara joga água, o papelão vira um... Nós cansamos de ver isso todos os dias para quem está no ponto de venda, né? Então, o que tu poderia falar em relação a isso? O trade realmente é uma área que ela gera muita despesa. Para fazer um trade bem feito, tu vai precisar mudar o mindset de que aquilo ali é uma despesa para que aquilo se torne investimento. Né? Eu acho que esse é o primeiro ponto aí, é batalhar internamente por uma mudança de visão. É que se a gente analisar o histórico da coisa, por isso que é importante entender da psicologia para tirar qualquer conclusão, né? Tu vai pedir dinheiro para quem? Tu vai pedir dinheiro para um diretor, um presidente, um cara que já não aguenta mais dar dinheiro para o varejo. Né? Então, assim, o varejista, a partir da década de 90, começou a consumir muita verba. A margem da indústria, ela vem caindo. Né? Se tu olhar por vários fatores, aumento de concorrência, né? Inflação, guerra de preços, né? Baixa diferenciação, muitos produtos semelhantes. Então, essa verba de trade, ela sempre existiu na cadeia e nunca foi uma verba desejada, né? Tipo assim, desde quando eu tenho que gastar dinheiro com um promotor, isso é um serviço do varejo, não é meu, não cabe à minha indústria. Então, por quê? Porque a indústria, ela nunca historicamente, estava preocupada com um esforço de sellout. Para ela, o sellout era problema do varejo. Só que as regras do jogo mudaram e eu vou te dizer, Cristiano, por incrível que pareça, para nós que estamos na ponta, e eu lido, né, com muitos alunos e muitos executivos, é impressionante ver que tem diretores que ainda não tem um mindset na década de 80, que bastava a indústria produzir, comunicar e distribuir. Vou produzir, vou comunicar em mídia de massa e vou distribuir. Então não é mídia de massa, é mídia digital. Então, e acabou. Cara, aquele cara lá da ponta, que o varejista está me exigindo no contrato, busca aí o prestador de serviço mais barato. Busca mais picareta aí, põe aí qualquer coisa lá, porque aquele tralha lá não serve pra nada. Aquilo ali tem até raiva, entendeu? Vem com ranço. Né? É triste isso. Né? Aí tu chegar lá na ponta, tem um cara fazendo um trabalho sem um propósito, sem um engajamento, sem um envolvimento, sem uma identidade. E também ele vai fazer um serviço, né, de frio, não tem? Então, é preciso que o profissional de trade ele mexa nas bases assim, mentais das empresas, entendeu? Ele tem que levar um cenário novo, apresentar. Porque, cara, pensa bem, por que hoje eu, cara de trade, sou contratado para dar palestra em convenção de vendas? Quem é que está sentado na convenção de vendas? Diretor comercial, diretor de vendas, gerente nacional de vendas, representante vendedor. E eu vou lá e falo isso para eles. E, cara, olha que legal. Os caras não sabem. E como é que eles... Tu tá ali, tu é um cara que estuda psicologia, né? Como é que tu vê aquelas carinhas ali, cara? Eles ficam nervosos. Mas eu consegui me conectar com essa turma aí de um jeito que eu dou o recado sem que eles peguem ranço. Sem que eles fiquem brabos ou chateados. Por que eu digo para eles, cara? A minha palestra é um novo vendedor. Então eu digo assim, tu quer ser um novo vendedor, o cara preparado para o século XXI, para a economia 4.0? Ou tu quer ser esse cara que é o tirador de pedido? Aí eu comparo o novo vendedor com o tirador de pedido. E os caras se olham ali no tirador de pedido e ficam apavorados. Porra, cara, eu digo assim, cara, os tiradores de pedido vão ser substituídos por automação. Dou 30 exemplos e os caras, pô, realmente. Só que tem que vir alguém de fora, um maluco, entendeu? Eu sempre brinco, onde é que é a porta da saída para não apanhar você ir correndo aqui se quiserem bater em mim? Porque eu sei que vocês vão ficar loucos, e aí todo mundo acha graça. Então tem que dar uma trabalhada nisso, né? Mas depois tem que ter alguém de trade lá pro dia a dia que vai pegar isso aí e vai desenvolver. Porque assim, ó, cara, a lida, o dia a dia ali, vai ser sempre o vendedor puxando pro lado do tirar o pedido. Vai ser sempre foco no sell-in. Então, assim, ó, o Wagner deve todo dia ter que convencer alguém de uma coisa que ele já falou 1000 vezes. É resiliência, cara. Se tu não é resiliente, não entra em trade. Cara, muito legal, muito legal. E eu queria fazer uma conexão do que tu falou aqui. Os caras fazerem, né, essa visão mais da década de 80, pega o primeiro prestador de serviço e foca toda a cadeia em preço, né? Vou investir em marketing, vou investir na produção, o negócio é produzir, né? Eu trabalhei numa empresa que o cara era engenheiro ali e o negócio dele era máquina. Ele enxergava a máquina produzindo, mas o resto da cadeia, que fazia tanta importância, acabava indo por água abaixo. E a gente entra no Brasil nos últimos anos aí com um crescimento exponencial do canal Cash & Care, focado em preço. Que muitas vezes a indústria precisa estar lá, porque é o canal que mais cresce. E como quebrar toda essa cadeia? Deixa pro Wagner. Como quebrar? Se eu tenho que vender um produto que vai chegar na ponta com
com uma margem menor, com uma formação menor, e eu preciso ter qualidade no meu serviço, eu preciso ter qualidade na minha área comercial, eu preciso ter qualidade em todas as minhas cadeias. Como é que tu administra isso? É uma questão de equilíbrio, né? A gente precisa estar dentro do cache. Eu tenho que estar lá. Eu tenho um alcance, eu tenho uma capilaridade de distribuição que o cache tem, o volume está concentrado também. O consumidor do cache ele vai buscar tanto o produto de preço, mas também o produto de qualidade, que foge somente do target de preço, né? Então ele consome tanto o produto barato quanto também um produto de maior valor. Tanto que agora muitas redes estão também aumentando o ticket, né, das suas vendas, procurando aumentar com a introdução de produtos diferentes dentro do portfólio, né, elevando o ticket médio do consumidor. Porque ele entende que o consumidor que vai para o cash é o mesmo que vai para o supermercado, que vai para o empório, que vai para uma loja especializada num produto. Tem muita gente classe A e B lá. Muita gente. Não vamos pega rotular, o né? Pega o Sam's Club. O Sam's é um caso, um exemplo, né? Que o consumidor de Sam's vai lá porque ele tem a acessibilidade de produtos, um mix de produto, uma entrega e tem preço e tem valor, né? Então, monetário, preço e o valor dos produtos estão ali. Então, ele busca esse complemento, esse conjunto. Estar dentro do cash é necessário, a gente precisa estar. E a gente precisa equilibrar. Então, eu preciso de um prestador de serviço que me entregue, obviamente, custos, eu tenho que fazer conta, porque a gente baliza tudo em orçamento, mas eu também tenho que entender que a entrega é fundamental. Então, da mesma maneira que eu vou levar uma qualidade de serviço para o cash, eu não vou ser somente mais um fornecedor que está empurrando o produto e agora te vira. Não, porque eu venho como uma distribuição, eu venho com uma equipe de merchandising, eu venho com uma equipe de vendas que vai dar suporte, eu tenho que fazer ação de sellout, eu tenho que te ativar, eu tenho que fazer ação em campanha em digital, eu tenho que entrar no 360 para ter em contatos com os consumidores que circulam lá dentro da tua loja. Então, também entregar serviços de qualidade para o canal é importante. Então, só abastecer e colocar o repositor vai lá e coloca o produto de qualquer jeito, aí a gente está voltando a falar, poxa, mas e o padrão de comunicação do meu produto? Meu produto é um produto premium, e ele é premium toda hora, na sua embalagem, na sua exposição, no expositor que eu levo, na comunicação que eu faço. Se ele é premium na posição de preço, eu tenho que obedecer todas as exposições e contatos com o consumidor. É assim que eu me comunico com o consumidor. Não adianta eu ter um produto premium com uma exposição horrível. Se o meu parceiro lá dentro do varejo, dentro do atacado, não me entregar isso, ele está ferindo o meu produto, ele está depreciando a minha marca. Então, não adianta eu estar lá dentro do cash, todo bagunçado, todo feio, eu tenho que estar bem exposto. Eu trouxe essa pergunta, Rubens, porque a gente tem muitos vendedores, né? Tem muitos promotores, muitas pessoas que nos acompanham no Instagram e com certeza vão nos acompanhar com esse projeto PodPlus. A gente tem que parar de achar que o cash é só preço, que o cash está buscando portfólio porque tu vê carros classe A, B estacionados, e eu quis fazer o link, eu quis fazer essa pergunta com o link da tua palestra, né? Do vendedor tirador de pedido, porque o público de vendas que nos assiste aqui no podcast, cara, não faz pedido só do que mais vende, tem que ter sortimento, tem que ter estratégia, tem que ter critérios para estabelecer frequência de visita, margem. E o cash precisa de produtos assim. Ele precisa de serviços assim. Ele não será só preço. Não será só preço. Então, eu provoquei essa pergunta para linkar com o teu vendedor tirador de pedido e a gente poder comunicar para o nosso público aqui do PodPlus o quão importante a gente abrir realmente o negócio como estratégia e não só preço. Quantos vendedores atendem o cash e só vendem 15%, 10% do portfólio, que é o que mais vende? O mix que traz margem, os caras não trabalham. E aquele consumidor que está, não vou falar nomes aqui, né? Mas que está no hipermercado, que tem o perfil classe A, ele também está no cash às vezes. E ele também quer buscar lá o produto, né? Então é importante fazer esse link, né? Vou entrar num outro tema aqui, que eu acho que é bem legal a gente trabalhar, que é a questão da execução. Tá? A questão da execução. Que nível vocês acham hoje que estão os prestadores de serviço?
como é que vocês enxergam a evolução desse braço do trade, né? Que para muitas empresas acaba sendo trade, né? E de forma equivocada não é. Ela é um braço ali, né? Ela é uma ilha entre as quantas ilhas tem para administrar. Como é que vocês enxergam esse mercado? Rubens, tu trabalha com muitas indústrias, né? Tá nas convenções. A gente percebe uma valorização, ainda tem muito que caminhar, ainda tem muito que evoluir. Como é que vocês enxergam isso? Assim, eu tenho visto uma especialização do mercado de prestação de serviço dentro do trade. Tá? Então, como hoje eu tenho muita visibilidade nesse mercado, muitas empresas vêm até mim. Então, cara, hoje tem empresa de muitas frentes de atuação dentro do trade. Tá? Antes, quando a gente falava em prestação de serviço no trade, a gente estava falando de agência de mão de obra. Hoje tem de inteligência, de tecnologia, de gestão, de estratégia, de go-to-market, de digital trade, tem várias empresas, né? Desde precificação. Então, hoje tem um menu de prestador de serviço de trade enorme. Obviamente, eles não prestam serviço só para a área de trade. Muitas vezes são contratados por vendas, por marketing, por digital, por outras áreas, tá? Mas o profissional de trade, hoje, ele é muito assediado, entendeu? Por fornecedores. Pergunta pro Wagner, cara, ele deve receber no LinkedIn direto, inbox, eu tenho essa ferramenta, isso aqui, tá? Mas quando a gente faz um corte nisso aí, pega lá os prestadores de serviço de merchan, para começar, muitos dizem que fazem trade, mas o que eles fazem é merchan, né? Agência de trade marketing, o que tu faz? Demonstrador, promotor, balcão e degustação. Isso é trade? Não, isso é merchan. Então, assim, tem muita empresa que se diz trade, mas na verdade ela é uma operadora de merchandising. O que ela faz é mão de obra, tá? Não que seja ruim, é um serviço, não é trade, é uma parte. Essas empresas, olha, eu ainda vejo muitas delas presas ao passado, por incrível que pareça. Não usando tecnologia, olham para o sistema de gestão, acho que é caro, prefere fazer internamente, uma gambiarra. Vou botar o custo aqui para o cliente que já me paga pouco, vou cobrar mais X para ter o sistema de gestão tal. Contrata aí um técnico aí de TI, faz o cara criar um aplicativo e sai dizendo que o aplicativo da agência é bom pra caramba. E no final não entrega nada, entendeu? Então, assim, eu vejo muita empresa que hoje ainda está presa ao passado, entendeu? Que não consegue trabalhar em colaboração, acha que agregar valor é custo e fica lá, depois chora no final do dia porque está com resultado ruim e tendo que cobrar pouco pelo promotor. Mas é porque ela não soube se posicionar como uma prestadora de serviço com valor agregado. Ela, cara, o que ela vai fazer? Ela põe o promotor, coleta um dado de forma hiper precário, nos grupos de WhatsApp, por exemplo, e no final do dia o que ela está apresentando? Relatório muito básico, às vezes nem tem relatório. E assim, inteligência nenhuma, né? Inteligência. Tipo, cara, predição, sugestão, indicação de oportunidade. E aí a gente começa a perguntar por que essas agências são assim. É o modelo de negócio delas que deu para trás, não evoluiu, eles não têm recurso para botar um back-office mais organizado, ou é cultural, não sei. Só que eu vejo cada vez mais essas agências fechando, entendeu? Eu tenho visto muita agência fechando. A pandemia fechou muita empresa. Muita empresa. E aí dá para ver como elas eram frágeis, né? Então, eu entendo que ou essas empresas, me referindo à mão de obra, seja mão de obra exclusiva, seja mão de obra compartilhada, elas têm que embarcar a tecnologia na operação delas, elas têm que trabalhar em parceria, tá? E elas têm que vender um peixe para o cliente diferente da mera hora homem. Se eu vendo só hora homem, eu estou comparando 2 copos igual aqui, ó. Qual que é mais barato? Cara, se eu não vejo distinção desses 2 copos, eu vou me dar mais barato. Então tem muita agência sem diferenciação. E quando tu não tem diferenciação, o que acontece contigo, cara? Tu cai na vala do preço. Não tem outra, essa matemática é básica. A comparação fica no custo. Fica no custo. E Berto, Wagner, como é que vocês definem esses critérios de escolha de parceiros, né? Mais uma vez, a gente começa a deixar claro o quão importante é ter um portfólio de fornecedor bem estabelecido, né? É importantíssimo o profissional de trade saber qual prestador de serviço para aquilo que ele precisa que seja feito, quais são os nomes que vão entregar. Né? Então, quão é importante ter isso, né? Como é que vocês estabelecem esses critérios? Como é que vocês medem os resultados? E, acima de tudo, né? Vocês trabalham com produto premium, né? Então, alguém que possa também ter sinergia com esse propósito, né? Com essa estratégia, né?
O cuidado, eu digo que a gente começa a ter o cuidado com o produto, né, na compra, né, na escolha do produto, né? A gente não tem uma máquina produzindo o nosso produto, né? A gente tem um navio que traz, então a diferença de uma indústria para a gente é isso, o nosso produto também chega, mas o nosso produto também tem uma linha de produção de adequação. Então, o nosso cuidado está desde da coloração da etiqueta para seguir o mesmo Pantone da embalagem, para a gente não agredir o consumidor. Tem que fazer as adequações de etiqueta para atender o mercado nacional, mas que seja agradável, que seja de uma forma limpa, para que o consumidor também veja o produto, que tem o destaque da marca. Então, todo esse cuidado a Berto tem. E quando a gente fala de um parceiro de merchan, né, especificamente nesse corte de merchandise, eu preciso que essa empresa também tenha este cuidado, que se sinta parte do nosso negócio, porque na verdade ele é o braço da Berto lá na rua, são todos os meus promotores, eu digo, a minha equipe de merchandise. Eu acabo esticando um pouquinho mais o meu braço de trade, que é pequenininho, né, aqui dentro da Berto, mas eu tenho um braço maior lá na rua com o time de merchan. Então, eu tenho um suporte, um back-office bem preparado que me dá um apoio. Então, só o grupo de WhatsApp me mandando a foto dizendo, visitamos. Não, eu preciso de uma estrutura que me entregue as informações, que tenha a capacidade de me trazer uma devolutiva analítica. Então, que o próprio promotor que está fazendo o atendimento se sinta dono daquele produto e devolva para o meu back-office da agência, dizendo assim, cara, está faltando produto para a gente abastecer o display que vocês compraram, porque vocês têm um investimento na trade lá. Porque o trade comprou o espaço e está faltando produto porque não chegou do CD à transferência. Então, esses insights, né, que a agência traz para nós, me facilita muito a vida, porque o meu setor é pequeno, né? Eu não tenho tantas pessoas para circular PDV, para visitar, para identificar todos os possíveis pontos de atrito ou falha. O comercial quer resolver com o menos atrito possível, então tu consegue visitar pontos de venda usando tecnologia. Tecnologia. O meu estar no ponto de venda é através da tecnologia. Lá eu vou ter acesso quero olhar foto? Beleza, eu vou olhar a foto. A foto é um complemento de todas as outras informações que eu tenho ali. Visitou, não visitou? Exato. Quanto tempo ficou, quanto tempo não ficou? Fez o que tinha que fazer, não fez o que tinha que fazer? Cumpriu o passo a passo daí das definições de execução, de planograma, de exposição de produto, atendeu as necessidades. E é um conjunto, é um trabalho de sinergia entre a Berto e o parceiro de merchan. Porque eu tenho várias redes, várias bandeiras atuando. Cada uma delas tem um planograma diferente. Se eu não alimentar o meu parceiro com todas as informações, o cara não sabe o que tem que fazer, não sabe que eu tenho comprado espaço de ponto extra, não sabe que eu vou entrar com encarte. Então, tem que ser uma troca constante. E da mesma maneira que eu levo informações, esse parceiro me traz muita informação. Então, se a gente ficar na linha do valor, ele acaba sendo uma extensão da Berto, porque ele me traz informações analíticas, já me traz insights prontos. Vai abrir tal loja tal dia, vocês não colocaram o promotor ainda lá, vamos botar na grade esse promotor aqui, ou a frequência daquela loja lá precisa aumentar, uma vez por semana não está dando conta, a gente chega lá, a gôndola está destruída. Quem sabe a gente coloca 2 vezes por semana? Ou ao contrário, essa loja aqui não precisa ter atendimento 2 vezes por semana. Então, essa visão de negócio desse parceiro é fundamental, porque a gente tem um monte de frentes para atacar, né? Tem um monte de pratinhos para equilibrar e às vezes a gente tem que girar um, correr para pegar o outro. Se alguém continuar dando uma voltinha nesse aí e me devolver as informações mais redondas, para eu conseguir tomar a decisão em relação a isso, me facilita. Então, óbvio que eu preciso ter os meus padrões, minhas indicações, né, meus critérios para definir onde eu vou botar um promotor, que nível de entrega esse cliente precisa ter. Pelo comercial, a gente teria em todo lugar. A gente abriu um cliente, vai ao promotor no dia seguinte. Mas eu preciso ter esses padrões, esses critérios. E quem me devolve se esses critérios estão sendo cumpridos é o parceiro que está lá na ponta. Todo dia eu tenho um exército na rua, tirando foto, abastecendo, me dando informação, mostrando que a concorrência está se movimentando, mostrando que a minha ação de preço não deu certo, eu tenho que voltar para a price e assim, cara, não deu certo, vamos pensar numa estratégia diferente, porque não girou o que a gente queria que girasse. Então, tudo isso eu preciso de um parceiro que me entregue. E sem uma tecnologia embarcada, a gente precisa botar mais pessoas trabalhar. Ou você tem tecnologia, né, que traz a informação, ou você enche uma sala com QLP. Né? Eu digo assim, ou me dá tecnologia ou me aumenta o meu quadro para eu ter mais profissionais para trabalhar para mim.
Que o custo às vezes é muito maior, Exato. né? Que é o que a gente se depara. Assim, mas usar tecnologia é caro. Não, é muito mais caro não usar. Exato. Porque você paga pelo que você não vê, né? Uhum. E aí quando tu paga pelo que tu não vê, com certeza tu tá pagando por coisas que não estão sendo feitas. E aí que sai caro, né? E acho que tá bom, assim. E acho que tá bom. E estamos chegando no resultado. Não, tá tudo ótimo, mas a gente pode apertar muito mais, a gente pode melhorar. Tem sempre uma folguinha, um ajuste. É uma pilotagem constante. Você sempre está olhando e sempre tem alguma coisa diferente. É muito dinâmico, né? Aproveitando esse link de execução, eu queria falar do promotor. Eu sei que tu tem muito promotor na academia, muita gente que vai estar escutando o PodPus, e com certeza nós vamos fazer um corte nesse tema agora para mandar para muitos promotores, né? O que tu diria, Rubens, para esse exército de pessoas na rua, muitas vezes são desvalorizados e são resistentes ao uso de tecnologia, né? O que eu costumo dizer assim, aproveita a oportunidade de trabalhar numa empresa com tecnologia para que tu coloque no teu currículo e aprenda com isso, e tu vai ser um profissional melhor do que aquele que não usa nada. Então, assim, eu queria usar da tua expertise, do teu público inteiro na academia, que tem muitos promotores. Nós vamos fazer um corte dessa pergunta aqui para depois mandar para muitos clientes que têm equipe, né? O que tu diria para aquele promotor que é resistente a usar a tecnologia? Assim como eu digo para o vendedor que ele vai virar um tirador de pedido, o promotor que não usar tecnologia vai ser substituído por robô. Vai ser substituído por um braço mecânico, se ele é só repositor. Entendeu? Então, assim, a função do promotor, cara, ela tem que avançar. Acho assim, um ser humano é o que há de mais precioso no mundo. Apesar de ser um bicho tão estranho, né? Que faz tanta coisa errada, mas se for pensar, cara, nós somos os animais que mais têm capacidade de construir coisa. A nossa capacidade de inteligência, ela é praticamente ilimitada. Então, assim, tu tem lá um recurso dessa natureza, tá? Que se ele não usar essas faculdades para desenvolver e pensar e propor e observar e analisar, ele tem que ser usado assim, porque senão o que vai acontecer? No Walmart, cara, já tem lá robozinho andando pelo corredor, tira foto. Eu já vi drone que repõe produto. É isso que há 10 anos atrás ninguém falava na tecnologia que a gente tem hoje, olha como mudou. Então, assim, eu fico muito receoso de ver que essa mão de obra mais braçal e operacional, em vários setores da economia, está sendo automatizada por robô, por inteligência artificial e tudo mais. Isso aí é o que está acontecendo. Tá? Mas então, o que o promotor tem que fazer? O promotor, primeiro, ele tem que querer ter uma carreira. Tem muito cara que está ali e não sabe por que está. Está ali porque foi o que sobrou. E ele não enxerga o que é. Né? Ele também não se aprofundou. Ele não vê que aquilo ali é a ponta do iceberg. Cara, eu conheço promotor que virou diretor comercial. Com certeza. Conheço promotor que hoje é gerente de trade. Conheço promotor que virou supervisor. É legal tu falar isso, Rubens, pra gente motivar essa galera. Claro. Né? E isso não é só promotor, Mas né, Rubens? Não adianta um cara de fora, ele tem que se motivar. Eu não acredito em motivação externa. Eu só acredito em motivação interna. Motivação externa é que nem tu tomar uma pílula, ela passa o efeito. O cara tem que querer realmente migrar. Eu dificilmente acredito que uma pessoa vai querer ser promotora pro resto da vida. Eu até já conversei com alguns promotores e disseram assim, não, eu amo tanto que eu faço que eu não quero sair. Eu gosto muito disso e tá bom pra mim ganhar isso aqui, não ganho muito, mas sou feliz, tô na minha rotina, tô no meu mundinho. Tá bom, beleza. Mas assim, eu acho que tu não, como promotor, tu tem que querer evoluir. Tu tem que olhar pro teu líder e pensar assim, como é que eu faço pra ser um líder? O meu líder um dia foi um promotor, por que ele virou líder? O que ele fez? Tá, e o supervisor que lidera o líder? O que esse cara fez? Pergunta pra ele de onde é que ele veio. Ele veio do chão de loja. E o coordenador que já tá lá na indústria, onde é que ele veio? Olha, de 100% que tu pesquisar, uns 20% vieram do chão de loja. Então tu vê que muitos vieram da loja. E aí tu tem que olhar assim, por que esses caras chegaram lá? E o que me impede de chegar lá? Primeira coisa, eu tenho esse desejo, eu estou disposto a pagar o preço para chegar lá. Tu pagou um preço para estar aqui, tu pagou um preço para estar aqui, eu paguei um preço para estar aqui, eu tô todo dia pagando um preço para fazer o que eu faço. Então esse é no pain, no gain, sem dor, sem ganho. Entendeu? Então assim, o cara só suporta assim, as coisas ruins do dia a dia quando ele tem um sonho, um propósito, ele quer crescer, ele tem uma visão. Eu só suportei tudo que eu suportei na minha vida porque um dia eu queria ser a referência de trade. Então, aquela dor fazia sentido para mim. Então assim, mas eu queria. Ninguém fez eu querer, eu quis. Claro. Tá? Então, assim, não espera que alguém vai te fazer querer alguma coisa. Então, assim, tu quer, tu sabe que tá na ponta do iceberg. Tu tem que saber que tu tá na parte que é menos valorizada.
Se tu ouvir todo esse podcast que a gente falou antes aqui, tu vai ver que a tua parte da cadeia é a que é considerada mais... É o custo. É a parte que ninguém acha que valoriza, entendeu? Que não tem visão. Tu tem que ter essa resiliência e tu tem que ter esse sonho. E aí, a partir disso, tu vai buscar estudo. Cara, lá na academia, velho, o plano pro cara entrar na academia, um promotor, é 497 por ano. 497 para ter quase uma pós-graduação. É menos de R$50 por mês. Menos do que isso, entendeu? Então, assim, ó... Na quarta-feira que ele tem jogo lá, o joguinho dele lá, ele gasta na cerveja. Entendeu? Gasta então cerveja. É definir prioridades. E definir prioridades. Então eu digo assim, cara, começa não tô aqui querendo vender meu peixe, não quero entrar na academia. Não, mas é importante. Entende, tu é promotor, tu tem que entender o que é trade marketing, cara. Se tu não entender o que é trade marketing, tu nunca vai deixar de ser promotor. Entendeu? Tu vai estar sem... O merchandising, ele tem um teto, velho. O merchandeiro tem um teto. Ele é operacional. Onde é que estão as posições dentro da empresa que ganham mais dinheiro, cara? É no tático e no estratégico. Tu pode ser o melhor do operacional. Tu nunca vai ganhar mais do que um cara mediano no tático. Essa é a dura verdade. É verdade. Pra tu chegar lá, velho, tu tem que embelezar teu currículo, tu tem que sair do operacional. E a tua fuga do operacional, do merchandising, é o trade. Entendeu? Só que pensa o seguinte, ó, só para concluir minha fala. Quando tu for pro trade, tendo a vivência do merchandising, tu vai ser um trade diferente. Tu vai ser o trade raiz, cara. Porque, primeiro, na hora que tu ocupar uma posição de liderança, tu vai saber falar a linguagem do operacional. E os caras vão te respeitar. Não é aquele cara que veio de Harvard, todo engomadinho, eu sou o trade, tudo bem, tem as estratégias de trade category, shopper insights, gerenciamento por categoria. Aí os promotores ficam olhando pro cara assim. O que eu já vi de promotor dormindo em palestra, velho. Sim. Por quê? Porque o cara não se conectou com ele, velho, entendeu? Então, assim, ó, pensa que tu vindo da operação, tu vai ser um belo do líder. Só que assim, meu, tu tem que querer, né, cara? Tem que querer. Mas é importante o que tu tá falando, porque a gente lida, né, com muita gente, um batalhão de pessoas, e às vezes eles não sabem como fazer, o que fazer. Né? Então, obviamente que é uma dor, é uma necessidade que tem que partir de dentro, né? Mas uma dica como essa, esse ponto que tu está colocando, eu tenho certeza que muitas pessoas podem ser conectadas, né? Podem ser conectadas, né? E o varejo é a vitrine, né? A loja é a vitrine. O promotor precisa entender que ele é o início de um monte de coisa. Ele vai iniciar uma série de tomada de decisões. E se ele tivesse noção, eu tendo a noção da quantidade de decisão que ela é tomada por uma coleta de informação que ele faz, é fundamental ele saber o peso dele dentro dessa cadeia. E o varejo é essa vitrine. Se eu faço um bom trabalho, tem alguém sempre olhando, sempre tem. E o promotor, ele é o cara que está sendo visto por alguém. Seja da agência, de uma outra agência, de um cara da indústria. Eu sou terceirizado, ou eu posso passar por um promotor próprio de indústria, ou eu tenho um bom trato com as pessoas aqui, eu tenho uma veia comercial, eu já levo informação, eu fecho uma parceria com o representante, com o vendedor, eu me dou bem aqui com o encarregado, então eu conquisto aqui o meu espaço. Eu faço a simulação de pedido para o vendedor, já negocio o meu espaço conforme minha sugestão de pedido dentro de loja. Olha o que esse cara fez. Esse cara não fica como promotor muito tempo. Esse aí, amanhã ele vai. E é isso que essa categoria tem que entender. É isso que a gente precisa. A gente busca isso no mercado. A equipe que a gente quer formar de vendas é essa pessoa que já vivenciou o merchan, que nunca vai deixar trade de lado. Porque o vendedor... Eu digo para todo mundo, meus vendedores assim, gente, cara, antes de ser vendedor, vocês são trade. Vocês têm que trabalhar pensando que como que eu vou fazer o produto que vocês nem venderam, vai vender no ponto de venda. Então, vender é consequência, cara. Pensa no plano do todo para tu não precisar vender, para o cliente precisar te pedir produto. Dizer, pelo amor de Deus, me manda produto porque já vendeu tudo que tu me colocou na loja. Então, me ajuda. Aí tu vai resolver um problema do cliente, né? Você criou um problema bom para você resolver. Então, como faz isso? Fazendo trade, negociando, merchan, ativando. E esse promotor que já conhece os atalhos de um chão de loja, de um supermercado, que sabe que tem o cara do encarregado da categoria, que tem o gerente, que tem os acessos, que precisa de relacionamento. Vendas começa com relacionamento. Primeiro, você tem que saber se relacionar,
para que aquela porta se abra, para que você consiga. Depois você vai para uma técnica de venda. Aí você vai tratar argumentos, saber tratar objeções. Mas primeiro você constrói uma relação. Para o cara ter confiança de parar 5 minutos para te escutar. E o promotor tem esse acesso direto. E eu fico muito feliz quando o promotor me para na loja assim, cara, vem cá, deixa eu te mostrar. Tá vendo aqui? A gente é o único que está aqui, ó, tá vendo? Ó, só nosso produto está aqui. Cara, fui eu que conquistei. Isso eu fico muito feliz. Então, eu vejo isso nos fechamentos de mesa. Assim, eu fico muito feliz quando eu vejo assim, os cross-merchan que o promotor entrega. Esse cara, olha só que legal. Nada de investimento, zero custo. Assim, não precisou uma motivação comercial de trade. Foi puro relacionamento. Eu já pensei, esse cara não dura muito tempo ali. Esse promotor não vai ficar muito tempo aí. E é fato. Ele destaca, ele vai para um posto superior, ele é promovido para líder, promotor líder, promotor chefe, supervisor, ou vai para a indústria direto, porque daí da indústria tu é um dedicado, aí você vai ter uma cultura, uma filosofia. Hoje um terceirizado ele trabalha com 5, 6, 7, 8 marcas. Então, ele entender 8 planogramas diferentes... 8 estratégias. Eu acho muito legal isso, porque assim, nosso sistema Puzzle, né? A gente tem muitas agências como cliente e a gente tem ali os dashboards de turnover, né? E aí quando tu vê no dashboard de turnover promovido, que faz parte do gráfico de pizza, né? Legal. Quer dizer, aquele prestador de serviço está fazendo o trabalho dele, cara. O dash turnover dele, se a pizza dele tá maior porque o cara está sendo promovido, não dá nem para considerar aquilo ali como um turnover, né? Mas quão é legal a gente falar disso e incentivar esse batalhão que está na loja, né? Acho que nós estamos chegando no final. A gente falou desde a parte de estratégia, go-to-market, os critérios, e finalizamos ali com o promotor, né? Que é a ponta do iceberg, né? E realmente finalizar com o que vocês contextualizaram, deles entenderem quão importante eles são e a qualidade do trabalho deles é totalmente relacionada ao tempo que eles vão ficar nessa atividade. E se eles ficarem pouco tempo, as agências que estão nos ouvindo aqui, as indústrias que estão nos ouvindo, fizeram papel. Fizeram papel. Né? Porque tem cara que também quer deixar o bom promotor a vida inteira ali como promotor, né? Não quer que ele evolua. Não quer que ele evolua, né? Então, assim, foi muito legal o bate-papo. Quero agradecer a presença de vocês. Queria dar essas considerações finais, então pediria que vocês também dessem as considerações finais de vocês, né? A gente está feliz com o primeiro PodPuss, 2 convidados especiais, né? Muito especiais, tenho muito carinho por ti, sabe, pelo profissional que tu é, tu, Rubens, nem se fala, né? Quantas pandemia, enchente. Cara, vamos parar com isso também, né? Vamos parar de... chega, né? Chega de crise global. Né? E graças a Deus que mesmo com todas essas dificuldades, a gente soube buscar caminhos de evoluir, né? Como profissional, como empresa, né? Então, assim, eu quero realmente agradecer a vocês, pedirei as considerações finais. E para nós é muito, muito legal ter vocês no primeiro PodPuss. Bom, pessoal, agradecer o convite. Foi realmente muito enriquecedor, passou voando, né? Quando a gente fala sobre aquilo que a gente gosta, é muito rápido. E realmente foi um filme que passou na cabeça, né? Porque a gente falou da cadeia inteira. Cadeia inteira, realmente. Eu acho que esse podcast aqui gerou um legado aí muito legal para quem quiser entender a amplitude do trade. Tá? E bacana ter terminado nessa questão do merchandising, que é também onde tudo começa. Então, né? A coisa termina onde começa e começa onde termina. Dizer que eu estou à disposição, tá? Que puder contar, que eu puder ajudar, eu vou estar sempre aí, se Deus quiser. E dizer para você que está nos assistindo que estude o trade, evolua, avance, crie, né, dentro da sua empresa essa cultura de trade, defenda, levanta essa bandeira. Tem muito pouca gente falando de trade, por incrível que pareça. Então, a minha esposa às vezes até fala, tu não tem medo de criar concorrente? Eu não, eu quero mais aqui. Tem 1 milhão de Rubens aí falando, porque quanto mais gente falar de trade, é melhor para todo mundo, entendeu? Então, assim, parabéns pela iniciativa, que venham outros aí pela frente. Fala um pouquinho da plataforma aí, para as pessoas que queiram estudar, queiram acessar, queiram evoluir. Claro, claro. Bom, para começar, todo mês eu dou um curso gratuito, né? Que é o curso introdutório de trade. Esse curso é a degustação da academia. Esse curso gera uma certificação. Então, hoje, em média, eu certifico mais de 100 pessoas por mês, mais até, que fazem o curso de 3 aulas, baixa o certificado, então já coloca lá o certificado no LinkedIn. É gratuito, é o curso introdutório. Na minha bio no Instagram,
tu consegue o link dele, todo mês tem um curso novo. Rubens Santana. Rubens Santana, Santana com 2 N's no Ana. E que a pessoa faz o curso, ou mesmo sem fazer, ela pode se tornar aluna da academia, né? Então a academia é a plataforma, né? Eu tenho hoje mais de 4.500 membros dentro da plataforma, é gente pra caramba, né? Pô, que legal. E tem de tudo que é área. E a academia ela é um streaming de trade marketing, né? Ela tem lá, ela é um acesso de 1 ano, é um plano anual, são 4 planos, a gente tem desde o plano básico até o plano master. O básico é para quem está lá no operacional e o master já é para o gerente sênior, né? Então a gente tem para todos os níveis da cadeia. Então, se você tiver interesse, aí vai ser um prazer, pode me chamar no Instagram, no LinkedIn, ali eu te ajudo a escolher e te ajudo no teu direcionamento de carreira. Legal, Rubens, muito obrigado. Wagner, considerações finais. Cara, Christian, agradecer. Cara, eu recíproco. A felicidade de estar aqui, trocando uma ideia. A gente sempre tá fazendo trocas, isso é muito legal. A gente sempre leva alguma coisa, aprende todo dia. E aprende com esse time lá da rua, né? que é o merchan, que é o promotor, que é esse ciclo, né? Pensa no PDCA, iniciando e terminando sempre nesse processo. Porque a gente vai sempre construindo através das informações, da sinergia que ele vai nos passando. E é uma felicidade estar aqui falando sobre trade, sobre aquilo que a gente gosta, é muito bom falar. Então a gente vai puxando um assunto no outro. E dizer assim, cara, a Berto é essa relação de troca, né? Essa relação de informação. Então, procura a gente, segue a gente lá nas redes sociais. A gente tem um portfólio para atender a você que é do varejo. Entenda como um distribuidor, como um braço de apoio mesmo, que é uma extensão da indústria, né? Não é só um cara que vai se preocupar em vender um produto para ti. É um parceiro de negócio que tem por trás uma estrutura de trade, que tem uma estrutura de marketing, que vai te apoiar em diversas frentes para alavancar o negócio. Porque o nosso objetivo é que o varejo cresça, que se desenvolva. Porque ele crescendo, eu naturalmente vou conseguir trazer o resultado melhor para a empresa. Então, esse portfólio de produtos e de serviços, hoje a Berto consegue levar para os parceiros, para os clientes. E contando sempre com aquele apoio dos nossos parceiros. Porque não vai só a Berto, vai todo o time de back-office de Berto para dentro do negócio. Então, o que me falta de conhecimento, o meu parceiro me complementa e é isso que a gente leva para o negócio, para desenvolver o mercado. Não sendo um especialista em tudo, mas pelo menos sabendo quem que a gente pode contar que é o especialista que vai me ajudar a resolver. Muito feliz de estar aqui. Muito legal, obrigado. Muito feliz em ter o primeiro PodPus com vocês. Sucesso nos desafios, nas atividades de cada um. E esperamos nos vê-los em breve, vocês em breve. Obrigado. Obrigado, querido. Valeu, obrigado. Show de bola. Valeu. Show Grande. De bola. Show de bola. Valeu, Show de valeu. bola.